Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Nossa aula de hoje vou pedir para que vocês abram no Aprender o arquivo Plano de Negócio Aula 2. Hoje, na verdade, nossa primeira aula gravada desse semestre, então vou me alinhar com vocês como que vai funcionar. Para nós montarmos um plano de negócio, na verdade a gente precisa entender muito bem sobre o nosso mercado, sobre a necessidade do consumidor, sobre características das empresas que participam desse mercado. Por quê? Porque com base em tudo isso, a gente vai conseguir ter uma visão clara de onde a gente está pisando e o que a gente precisa para ter sucesso nesse local. Tá? Então um plano de negócio, ele fundamentalmente funciona dessa forma. A gente encontra um problema, para aquele problema a gente encontra uma solução, mas mais do que isso a gente precisa entender como que outras empresas que participam, concorrentes que participam desse nosso mercado, oferecem uma solução, que ela pode ser uma solução que vai concorrer diretamente com a gente, vai substituir a gente com outro tipo de produto, serviço, mas que atende aquela mesma necessidade. Vamos pensar vamos supor que nós vamos vender recheio para sanduíche, e aí nós estamos vendendo frios, sei lá, um queijo, um presunto, nós temos aí um laticínio, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente pode estar concorrendo com uma empresa de geleia, entende? Eles fazem produtos diferentes dos nossos, mas os produtos substituem os nossos, tá? Então, enfim, a gente precisa entender essas necessidades, como vamos atender essas necessidades, como outras empresas atendem e, mais do que isso, como outras empresas atuam no mercado. Por quê? Porque não só o produto final, mas a forma de atuar no mercado pode impactar os negócios. Então, boa parte do nosso semestre a gente vai passar conhecendo e exercitando a aplicação de algumas ferramentas de mercado, tá bom? Enfim, só estou dando essa pincelada geral para vocês entenderem o que a gente vai fazer ao longo desses próximos encontros que a gente tem, tá? Então tá lá aberto o nosso arquivo, Plano de Negócios Aula 2. Logo no primeiro slide a gente tem aqui uma ferramenta que nós vamos ver hoje, ou algumas ferramentas que a gente vai ver hoje. Primeiro é o conceito da missão, visão e valores da empresa, e depois 5 forças de Michael Porter. Tá? Esses dois assuntos, eles são muito relevantes, não só, principalmente missão, visão, valores. Vocês eventualmente, se visitaram alguma empresa, devem ter visto lá estampado num quadro, na parede, qualquer coisa assim, mas não é só para isso que serve, não é só para deixar a parede bonitinha, tá? Ela serve. Uma empresa que tem uma missão, visão e valores muito bem definidos vai, por exemplo, usar esses conceitos para desenvolver novos produtos, para encontrar novos mercados para entrar, tá? Então esse contexto é bastante amplo. Mas vamos lá, voltando aqui à apresentação, dá uma olhadinha lá, por favor, no slide 1. No slide 1, o que a gente tem? Na foto da esquerda, um problema. O que é o problema? Teoricamente, que eu trouxe aqui para a gente ver nesse nosso slide. Um menino, a criança, tomando sorvete e se sujando todo com sorvete. E vamos imaginar que isto efetivamente é um problema. Tá? Para a criança, provavelmente não. Para a criança deve ser não. A gente já viveu isso bastante. Eu acredito que alguns de vocês vivam ainda. Mas é super gostoso você tomar sorvete dessa forma. Agora, para a mãe da criança é um problema, porque suja a roupa, eventualmente estraga a roupa e tudo mais. E aí a gente pode pensar numa solução. Essa foto da menininha da direita é uma foto real que eu encontrei na internet como uma suposta solução para a criança tomar sorvete sem se sujar. Agora, vamos pensar. O principal ponto, o problema da criança é sujar a roupa. Essa solução, teoricamente, resolve o problema de sujar a roupa. Só que vamos pensar, será que isso é realmente legal? Será que esse suporte, por mais que ele deixe a roupa limpa, vai ser bacana para a criança usar? É algo, imagina que a mãe foi num parque com a criança, teoricamente pensando que a vida está normal, tá? Chegou lá, comprou um picolé. Ela vai levar esse trambolho dentro da bolsa dela, dentro da mochila, para a criança tomar um sorvete.
Não estou dizendo nem que sim, nem que não, né? Mas eu tenho muitas dúvidas se esse produto que está sendo oferecido como solução para a criança tomar sorvete sem sujar a roupa é o ideal, tá? Lógico que eu tenho meu palpite, vocês já devem ter percebido que eu achei isso uma porcaria, mas meu palpite, como o de vocês também, é só um palpite. Por quê? Nós, como profissionais de marketing, não devemos assumir que isso é legal ou não é legal. Quem precisa falar isso? A pessoa que efetivamente vai consumir esse tipo de produto. A gente precisa falar com mães que levam crianças no parque, que se incomodam com roupa suja, tá? Com esse público. A gente precisa pegar uma amostra, vocês já tiveram aula de estatística, precisa pegar uma amostra válida, fazer a pesquisa, ver se efetivamente esse produto é legal ou não é legal, tá? Mas nesse slide, qual que é a grande mensagem? Nem sempre qualquer solução ou toda solução, ela efetivamente vai ser interessante para o mercado que a gente está atuando, tá? Então, identificamos um problema, pensamos numa solução, precisamos validar essa solução junto do nosso consumidor. E aí no slide 3, no slide 2, desculpa, eu estou refletindo um pouco sobre o teórico problema e a teórica solução que a gente encontrou no mercado, né? Primeiro, eu e você olhamos a criança lá com a roupa suja e imaginamos que seja um problema. Mas será que ele é um problema mesmo? E se for um problema, é um problema para quem? É um problema para a criança? É um problema para a mãe dessa criança? É um problema para a empregada que eventualmente a mãe tem que limpar a roupa da criança, né? Enfim, a gente tem que entender se ele efetivamente existe e para quem é este problema. E depois de tudo isso, quantas pessoas sofrem com isso? Por quê? Vamos supor que a gente faça uma pesquisa de mercado e entenda que existam 500 pessoas que sofrem com roupa suja pelo sorvete, roupa das crianças suja pelo sorvete, né? Poxa, será que vale eu montar o meu negócio, montar uma empresa para vender 500 potinhos feios desse daí, né? Então, identificamos o problema, validamos, é realmente problema? Beleza, vou seguir. Identifiquei ou tive uma ideia de solução, validei, resolveu esse problema? Beleza. Aí vou dimensionar o mercado. Vou conseguir ganhar dinheiro com isso? Vou vender o suficiente para eu sustentar minha empresa, para chegar nos meus objetivos de resultado que eu tenho? Se a resposta for sim para tudo isso, beleza, vou seguir, né? Da mesma forma que na coluna da direita, da menininha chupando sorvete, a gente tem aí 3 pontos. Eu entreguei valor para o meu cliente com essa solução, né, efetivamente. Na minha percepção, como eu falei, só palpite, beleza, não vamos mais sujar a roupa da criança. Mas puta coisa chata, né? Além da pessoa, da mãe ter que carregar esse negócio para entregar para a criança, olha a criança olhando a criança tomando sorvete, vê se faz sentido, né? Não faz sentido. Outra coisa, quanto será que o meu cliente paga por esse produto, né? Porque esse produto, como eu falei, são 500, de repente 500 consumidores, ou são 1 milhão de consumidores. Mas, poxa, será que ele vai pagar R$10 por esse suporte? Se ele não pagar R$10, será que ele vai pagar R$5? Quanto que custa para eu fazer esse suporte? Né? Talvez custe mais, talvez custe menos. E aí a gente precisa avaliar se vai ter um resultado financeiro. Tá? Tudo que eu estou falando agora, não precisa se preocupar como a gente vai fazer isso. Por quê? Porque no primeiro momento eu estou somente pontuando os detalhes que a gente precisa estar atento e os detalhes que a gente precisa amadurecer para a gente conseguir efetivamente ter uma solução ali na frente, tá? Então vamos lá, para o slide 3. Como eu falei, para a gente conseguir avaliar uma oportunidade de negócio, a gente tem algumas ferramentas que são chamadas ferramentas de negócios, né? Nada mais óbvio, tal. Enfim, e para que servem essas ferramentas? Como está escrito aqui, são utilizadas para me ajudar a entender o meu negócio, o quanto ele tem a ver com o meu propósito ou o propósito da minha empresa.
em qual e qual o seu potencial de resolver problemas efetivos e gerar valor para mim. Entendeu? Eu estou validando tudo isso. Eu tenho que, com essas ferramentas, conseguir entender o quanto que aquele negócio é interessante, tanto no desafio como na solução, como no resultado, o que eu vou trazer de resultado para dentro da empresa. E aí, a primeira ferramenta, vamos dizer assim, que eu queria dividir com vocês é a ferramenta Missão, Visão, Valores. Então dá uma olhadinha no próximo slide, por favor, no slide 4. Aí a gente precisa, primeiro, antes de falar de missão, visão e valores, entender, né, o que é uma empresa. Quando a gente pensa sem muito critério no que é uma empresa, se a gente for pensar numa empresa, o que vem na nossa cabeça? Um galpão, um prédio, uma fábrica onde as pessoas sentam para produzir alguma coisa. Isso é uma empresa, beleza. Né? Só que ele é muito mais do que isso. Né? Nessa explicação, uma empresa são grupos sociais orientados para a realização de objetivos de forma geral, que de forma geral se traduzem no fornecimento de produtos e serviços. Mas, então você tem lá grupos de pessoas que trabalham de uma forma orientada e conjunta para realizar alguma coisa, né? Para entregar normalmente um produto e um serviço. Só que todo esse processo ele só vai funcionar quando você tiver lá pessoas e essas pessoas estiverem alinhadas com o papel dela dentro daquele grande processo, dentro daquela missão. Entende? Olha aí, agora a gente já está falando da missão da empresa. Então eu sei que a minha empresa existe para isso. Beleza, então eu estou trabalhando para isso. Pode ser que a minha contribuição ela seja bastante específica. Né? Que eu sozinho, de repente, vou cuidar das contas a pagar da empresa. Mas é claro que se não tiver ninguém cuidando daquilo, a missão da empresa pode não funcionar de uma forma... com uma qualidade mínima aceitável. Tá? Então a gente precisa entender, eu cuido das contas a pagar, mas a minha missão, a minha empresa existe para fazer isso. Tá? Então, no slide 5, eu trouxe um pouquinho mais de informações sobre a missão e visão valor. Nós vamos começar pela missão, obviamente, que a gente já está falando. A missão, ela é o propósito de uma organização, a razão de sua existência. Então pensa bem, vamos pensar em qualquer empresa por aí, uma Kibon, que faz sorvete. Qual que é a missão da Kibon? Exatamente eu não sei, tá? Eu não pesquisei, talvez a gente consiga encontrar alguma coisa na internet, mas a missão da Kibon pode ser fazer sobremesas divertidas para as crianças. Entende? Quando a gente está falando isso, a Kibon está extrapolando o mundo dos sorvetes. Mas a missão da Kibon pode ser mais fechada, fazer os melhores sorvetes do mundo. Entende? E aí todo mundo que está trabalhando na Kibon, não importa o departamento, sabe que o grande objetivo é fazer com que, ajudar para que a empresa faça os melhores sorvetes do mundo. Beleza? Então essa é a missão, é o propósito, a razão da existência dessa empresa. Agora, a gente tem a visão. Olha que interessante, o próprio nome ele ajuda a gente a entender. Visão, aonde eu estou enxergando, aonde eu posso chegar. Né? Então tá aqui, ó, visão, onde a empresa deseja chegar. Se a empresa, a missão dela é fazer os melhores produtos, sorvetes, né, no caso aqui, bom, para as pessoas, para as crianças, a visão pode ser ser a empresa número 1 de sorvetes no mundo, se é que ela não é, que é uma marca de uma empresa maior, enfim, a Kibon é uma marca de uma empresa maior. A visão dela pode ser a principal marca de sorvete no mundo até 2025, tá? É a visão, aonde ela vai chegar, tá? E aí os valores são as regras. Por quê? Quando a gente olha nos valores de uma empresa, normalmente a gente vê lá meia dúzia de palavras na parede, né, no site, onde quer que seja,
E essas palavras, elas passam as diretrizes, os parâmetros que todos os funcionários têm que seguir para chegar aonde eles querem chegar, né? Para realizar o seu trabalho. Então muitas empresas falam de inclusão de pessoas para que não exista nenhum problema de exclusão por qualquer razão, por qualquer perfil de pessoa. Existe a transparência, né? Existe a lealdade, existe, sei lá, a ousadia, talvez como um valor, né? Então você sabe que, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar lá, mas os meus valores são esses. São eles que vão dar o parâmetro para eu alcançar o objetivo que eu tenho que alcançar, tá? E aí no próximo slide, no slide 6, eu trouxe aqui a Natura, o exemplo da Natura. A Natura é uma empresa, poxa, que não tem dúvidas que é uma referência, né, para todos nós, principalmente para nós que atuamos na área de marketing, onde a gente tem aqui a missão, a visão e os valores. Essas informações eu peguei na internet. Então, ó, missão. Nossa razão de ser, meu propósito, é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar, o estar bem. Bem-estar é a relação harmoniosa, agradável do indivíduo consigo mesmo e com seu corpo. E estar bem é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte e com o todo. Tá? Então, ela existe para isso. Minha visão, a Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de expressão mundial, tá vendo? Será, é onde eu estou enxergando. Identificada com a comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo melhor através da melhor relação consigo mesma e com o outro, com a natureza da qual fazem parte e com o todo. Então ela tá vendo, na visão, ela tá olhando lá na frente, aonde ela quer chegar, e ela já está pincelando com quem que ela quer chegar, né? De que forma ela quer chegar. E embaixo a gente tem os valores. A vida é um encadeamento de relações. Nada no universo existe por si só. Tudo é interdependente. Acreditamos que a percepção da importância das relações é o fundamento da grande revolução humana na valorização da paz, da solidariedade e da vida em todas as suas manifestações. A busca permanente do aperfeiçoamento é o que promove o desenvolvimento dos indivíduos, das organizações e da sociedade. Então, ó, ela já pincelou 2 aqui. Primeiro, relação entre pessoas. Segundo, a busca permanente pelo aperfeiçoamento. São valores da empresa. Né? Para você ter sucesso dentro da empresa, você precisa sempre buscar o seu aperfeiçoamento e se relacionar com as pessoas, se relacionar com o seu par no trabalho, se relacionar com a comunidade, se relacionar com o seu cliente. O compromisso com a verdade, mais um valor, é o caminho da qualidade das relações. Quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do todo. A busca da beleza também do legítimo anseio de todo ser humano, deve estar liberta de preconceitos e manipulações. A empresa, organismo vivo, é um dinâmico conjunto de relações. Seu valor e longevidade estão ligados à capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e do seu desenvolvimento sustentável. Percebeu? Dentro dessas frases, de uma forma um pouco mais elaborada, ela pontuou os valores, todos os valores da empresa. Agora, vou mudar de assunto. Tá? Já falamos de missão, visão, valor. Esses 3 parâmetros são fundamentais para a gente desenvolver um plano de negócio, talvez não no início do plano de negócio, né? Mas quando nós estamos estruturando a empresa, é importante que esses pontos eles já sejam pré-definidos. Por quê? Ele vai orientar, como eu falei lá no começo da nossa conversa, muitos pontos importantes para desenvolver produtos, para contratar pessoas, para definir processos e tudo mais, tá bom? E agora eu vou falar de outro ponto no slide 7, que são as 5 forças de Michael Porter. Michael Porter é um dos grandes autores do mundo da administração, mundo competitivo e tudo mais. E ele tem uma teoria que são as 5 forças. O que são 5 forças? São 5 pontos que a gente precisa avaliar dentro de um negócio
para a gente conseguir identificar as características desse negócio dentro da indústria, tá? Quando a gente fala de indústria, a gente não está falando de empresa, a gente está falando de mercado, né? Então, a indústria de leite, a gente está falando de empresas que trabalham com leite e seus derivados. A indústria automobilística, a gente está falando do mercado de carros, das empresas que trabalham com carros, tá? Quando a gente está falando de indústria é isso. E quando a gente avalia as 5 forças, vamos supor que nós estamos entrando em um mercado qualquer. Pode cada um de vocês pensar num determinado segmento que você eventualmente gostaria, vamos supor que você ganhou na Mega Sena, está sobrando dinheiro e aí você quer abrir uma empresa. E aí pensa num segmento que é interessante para você. Primeira coisa que você precisa, obviamente, é aquilo que eu falei, entender uma necessidade, encontrar um problema, desenvolver uma forma de resolver esse problema, de atender uma necessidade do cliente, validar tudo isso e tudo mais. Agora, em paralelo, é fundamental que você faça uma avaliação desta indústria que você está entrando, desse mercado que você está entrando. Por quê? Diferentes mercados têm diferentes características. E aí, pode ser que você tenha maior ou menor habilidade de atuar em determinadas indústrias, em determinados mercados, tá? E para isso você vai usar uma das ferramentas que se chama 5 Forças de Michael Porter. Vamos começar por essas dois quadradinhos que estão nas laterais, que é o poder de barganha do fornecedor e poder de barganha do cliente, tá? Para que serve isso? Para a gente entender qual que vai ser a minha força em negociar compras de insumos da minha empresa barato e qual vai ser a minha força de vender produtos para o meu consumidor caro, falando de uma forma mais toscona e mais direta, mas é isso que a gente teoricamente busca quando a gente tem um negócio, né? Por quê? Se você tem vários fornecedores, vamos supor que a gente trabalhe com, né, a gente tenha uma fazenda, tá? Você vende carne de boi, né? E aí você tem alguns fornecedores, por exemplo, você precisa fazer a forragem do seu pasto. Aí você tem lá 40 empresas que vendem semente para os seus pastos. Você vai em uma. Ela está cobrando caro, você vai no do lado. Está cobrando caro, você vai no outro. Você tem várias opções, entende? E aí na hora de você vender o seu produto, sei lá, talvez você tenha 3 frigoríficos que você consiga vender o seu gado, aí você não tem tanto poder de barganha assim, né? Porque quando você tem muita gente para vender seus produtos, se um não quiser comprar, de repente você vende para o outro. Agora, quando você tem poucas pessoas, poucas empresas para comprar seu produto, você já não consegue colocar um preço tão alto assim, você está mais na mão desses caras. Entende? Então, fazenda é um exemplo. Outro exemplo, vamos pensar aqui. Se eu tiver uma empresa de sorvete, qual que é o insumo do sorvete? Leite. Poxa, quantos fornecedores de leite eu tenho? Imagino que vários, né? Então, o meu poder de barganha de leite é relativamente alto, né? Se algum dos fornecedores aumentar o preço, eu mudo para o outro, isso é bom. Agora, o meu poder de barganha com os meus clientes. Quantos canais de venda eu tenho para vender o meu sorvete? Também são vários, né? Não existe um grande canal que concentre um grande volume de sorvete, né? E aí eu consigo, teoricamente, um determinado cliente não quer comprar, tem problema, eu vendo para o outro. Então o meu poder de barganha é bom. E o que significa isso? Quando eu compro barato e vendo caro, eu tenho maior chance de ganhar dinheiro, tá? Agora, desculpem, se o meu poder de barganha para qualquer um dos dois lados não for bom, provavelmente eu vou pagar caro, o pessoal vai me apertar para comprar produto e talvez eu não consiga vender caro. E aí as minhas margens tendem a diminuir, tá bom? Então essas são duas forças, poder de barganha do fornecedor e poder de barganha dos meus clientes. Outras forças que são interessantes, barreira para novos entrantes. O que é barreira para novos entrantes? Acho que qualquer um de nós, se a gente resolver vender pastel hoje, a gente consegue, né? Porque teoricamente você vai no supermercado, compra massa, compra queijo, frita em casa e sai vendendo, bater na porta dos vizinhos para vender pastel. Então o poder de barganha é muito, barreira de entrada é muito baixa. Agora,
se a gente quiser fazer processador para computador, sabe aqueles processadorzinhos Intel, provavelmente nenhum de nós aqui conseguimos fazer isso. E não é só por não ter o dinheiro de montar uma fábrica, também por isso, né? Mas o conhecimento da tecnologia, enfim, tem uma série de informações que são difíceis, que a gente precisa de muita preparação e muito investimento para chegar lá. Então, a barreira de novos entrantes na produção de processador para computador é alta. O que significa isso? Quando a barreira é baixa e o negócio for interessante, vai ter muita gente entrando. Quando você tem muita gente entrando, você tem muito concorrente. Quando você tem muito concorrente, você precisa competir por preço. Então, a chance de você vender caro e ter uma margem saudável é menor. Já no caso dos processadores de computador, não. Quando você tem menos empresas fazendo processador de computador, você tem menor chance de ter muitos concorrentes enchendo seu saco. E provavelmente o preço praticado dentro daquele negócio vai ser melhor, né? Você vai ter uma competitividade melhor, tá? Por isso que você tem essa barreira, ter uma barreira de entrada baixa é ruim, porque pode ter muita empresa entrando, muitas pessoas entrando, você tem muito concorrente e perde a competitividade, vai ter que vender barato. E ter uma barreira alta, teoricamente, é bom, porque são menos empresas entrando, menos empresas para atrapalhar o seu trabalho, você tende a ter uma rentabilidade maior. Lá embaixo, a gente tem o que? Produtos substitutos, ou seja, quando eu tenho muitos produtos substitutos, eu posso ter problemas por uma razão muito parecida com o que a gente falou de novos entrantes. Por quê? Um produto substituto ele não é um concorrente direto, mas ele substitui o meu. Então ele passa a concorrer comigo. Lembra que eu falei lá no comecinho? Eu vendo manteiga e um cara vende geleia, de alguma forma ele concorre comigo, né? Se eu resolver colocar a manteiga muito cara, pode ser que as pessoas resolvam comer geleia, né? É o que aconteceu mais ou menos com a carne hoje. Hoje a carne está muito cara, as pessoas começam a comer frango, né? Então a gente está substituindo. Então, mais uma vez, temos muitos produtos substitutos, igual lá em cima, temos mais concorrentes. Quanto mais concorrentes, mesmo que substitutos indiretos a gente tenha, menor a chance da gente ganhar, ter uma margem mais valorosa, né? Teoricamente a gente tem que competir por preço, ganhar espaço por preço, tá? E por último, esse quadradinho do meio é a rivalidade entre os concorrentes. Algumas empresas são muito agressivas no sentido de investimento, por exemplo, em ações de guerrilha. Eventualmente a gente pode estar entrando num negócio de produto de limpeza, tá? E vamos supor que nós estamos entrando de uma forma grande, uma empresa mundial, qualquer coisa desse tipo. Uma Procter da vida, uma Lever da vida, pode descer milhões, porque elas têm muito dinheiro e são agressivas, e fazer uma barreira de entrada muito grande dos nossos produtos, né? De repente elas zeram a margem dela durante um período em determinada região onde a gente não vai conseguir entrar, né? E aí a gente tem o que? Empresas concorrentes muito agressivas, rivais muito agressivos que vão fechar a porta. E aí eu estou dizendo que a gente não deve entrar? Não, a gente precisa entender qual que é o comportamento normal ou o comportamento esperado dos nossos concorrentes para avaliar como nós iremos reagir a esse comportamento. E aí é lógico que a gente não depende dessa reação somente da nossa vontade, mas da nossa capacidade, por exemplo, de investimento. Se nós tivermos um concorrente com muito dinheiro, muito agressivo, vai jogar um caminhão de dinheiro para de repente segurar a nossa entrada no negócio. Se nós tivermos dinheiro para investir e estivermos dispostos a investir, perfeito, estou considerando que habilidade para administrar a situação e entrar naquele mercado a gente tem, mas o que a gente precisa saber é se a gente tem dinheiro para bancar o que a gente precisa bancar e se a gente tem disposição para isso, que talvez não seja interessante, tá? Então essa é a quinta força, rivalidade dos concorrentes. Com essas forças, 5 forças avaliadas, a gente vai conseguir ter boas informações sobre o potencial de rentabilidade do nosso negócio e o potencial de comportamento da nossa empresa dentro desse negócio, tá? E para que serve essa ferramenta? Para a gente saber aonde vai pisar. Por que ela é muito importante? Porque depois que nós entramos num determinado mercado, muito investimento já foi feito.
Então é fundamental que a gente tenha um estudo muito grande antes, um planejamento muito grande antes, para que na hora que a gente entrar nesse segmento, nessa empresa, nessa indústria, a gente consiga, a gente tenha previsto tudo que vai ser necessário de investimento, de estrutura e de tudo mais, para conseguir não só sobreviver, mas ter grandes resultados. Beleza? Para a aula de hoje é isso. Semana que vem a gente se vê e estou nos horários da aula, como vocês já vivenciaram isso semestre passado, para eventuais dúvidas, tá bom? Meus contatos estão aí, mesmo fora da aula, se de repente alguém não tiver a oportunidade de assistir esse conteúdo durante a aula, pode me mandar, posso demorar para responder, mas vou responder com certeza, tá bom? Obrigado, até semana que vem.